vida em movimento. Os movimentos voluntários que fazemos diariamente, como andar, correr e pular, são coordenados pelo lobo frontal do cérebro, mais precisamente por uma região específica, o córtex motor. O córtex motor tem a função de elaborar a sequência de movimentos musculares que será realizada durante um ato simples, como o de correr, por exemplo, e enviará uma mensagem para o cerebelo. Aqui nessa imagem, nós temos uma primeira linha descendente que está descendo do córtex motor em direção ao cerebelo. Essa linha indica a comunicação que há entre os neurônios presentes nessa região cerebral com o cerebelo. O cerebelo, ao receber a mensagem, será responsável por coordenar e manter o equilíbrio corporal da pessoa durante a ação de alguma atividade, o que é feito a partir da coordenação de sequências de contrações musculares realizadas. E como os músculos são estimulados para que haja a contração? Será que apenas uma mensagem do cérebro é suficiente? Não. A mensagem de contração muscular é enviada do córtex motor para a medula espinal, que está localizada na coluna vertebral. E os nervos que saem dela, das regiões cervical, torácica, lombar e sacral, inervarão os mais diversos músculos do nosso corpo. Esses nervos estimularão os músculos a se contraírem e a sequência de movimentos corporais necessária a um movimento específico poderá ser praticada. Como podemos ver nessa imagem, o músculo bíceps é responsável pelo ato de dobrar o braço, o que chamamos especificamente de flexão, e o tríceps é responsável pelo ato de esticar o braço, o que chamamos de extensão. Além dos movimentos voluntários, que exigem um comando consciente e controlável, há também os movimentos involuntários, como os reflexos, que não precisam de controle do córtex motor. Nesse caso, a medula espinal é unicamente responsável por esse movimento, ou seja, dela partem os estímulos. Por exemplo, quando sua mão encosta em um ferro de passar ainda quente, você imediatamente a retirará do ferro em razão da dor. Esse movimento não foi planejado, ele aconteceu espontaneamente, sem nem ao menos você ter tempo de pensar. O mesmo pode ser percebido aqui nessa imagem, em que a pessoa encosta o dedo na chama de uma vela e imediatamente o retira. Nervos que partem da medula espinal nesse caso estão rapidamente se comunicando aos músculos do braço que a mão deve ser retirada dali. Esses, então, são tipos de movimentos involuntários, porque não dependem do nosso controle consciente. Esses movimentos, então, ocorrem ao nível da medula instantaneamente. O ato de se locomover é algo que realizamos todos os dias. Então, para nós, num primeiro momento, pode parecer algo simples. No entanto, há muitos fatores envolvidos nesse processo. Ao andarmos, precisamos de equilíbrio sobre uma das pernas enquanto a outra se move para frente. Precisamos de movimentos combinados de tronco e de braços e de movimentos articulares presentes e também precisamos de músculos se contraindo. Durante o movimento, seja de membros superiores, como os braços, ou inferiores, como as pernas e pés, as superfícies dos nossos ossos devem deslizar umas sobre as outras. Isso acontece em pontos de articulação, que são áreas de contato entre os ossos. As articulações apresentam a cartilagem, que fica localizada exatamente entre os ossos, evitando o atrito entre eles. Isso faz com que o movimento não seja doloroso, porque o atrito entre duas superfícies ásperas, como as ósseas, geraria muita dor. A cartilagem também amortece choques, que ocorrem em atos simples, como eu disse anteriormente, andar, correr e pular. E muitas delas apresentam ligamentos. Ligamentos são feixes fibrosos que unem as cabeças ósseas de uma articulação e que impedem o deslocamento dos ossos de sua posição normal durante um determinado movimento. Aqui nós podemos ver nessa imagem a articulação do joelho com os ligamentos ligando exatamente as cabeças ósseas e entre essas cabeças ósseas nós temos a cartilagem. Toda essa região corresponde à articulação. Se um ligamento se rompe, os ossos saem de sua posição normal e a dor é imensa. Os ossos também podem sofrer esse tipo de deslocamento, ainda que o ligamento não seja rompido, o que é denominado luxação.
Aqui nós temos um exemplo de luxação de um dos ligamentos do ombro. Percebam a diferença anatômica do ombro direito, que está luxado, para o esquerdo, que está normal. As cabeças ósseas estão visivelmente fora do lugar. Nessa imagem também temos os tipos de luxação. Na luxação anterior, o húmero vai para frente e na posterior ele se desloca para trás. Já que estamos falando de articulação, é importante que vocês conheçam agora os tipos de articulação que existem no nosso corpo. Existem as articulações móveis, as semimóveis e as imóveis. As articulações móveis permitem movimentos que podem ser bastante amplos, como a articulação do ombro com o braço, ou apenas permitem movimentos para frente e para trás, como a articulação do joelho. As articulações móveis são as articulações mais complexas do corpo e apresentam, além de cartilagens e ligamentos, uma cápsula articular, que é uma membrana fibrosa bastante resistente que envolve toda a articulação e promove, junto aos ligamentos, mais um reforço para que as cabeças ósseas não se desloquem de sua posição normal durante determinada ação. Aqui nessa imagem nós vemos a cápsula articular levantada. As articulações semimóveis permitem movimentos bastante discretos e às vezes até mesmo imperceptíveis. As articulações entre vértebras da coluna são exemplos. À medida que o tempo passa, as articulações vão se desgastando, como as da coluna, e surgem pequenas inflamações nelas. Além da idade, esse desgaste pode ser causado também por má postura e movimentos repetitivos, que podem ser realizados até mesmo na academia. Movimentos repetitivos com pesos maiores na academia, por exemplo, podem, a longo prazo, causar o desgaste da cartilagem presente entre as vértebras da coluna, o que gera um processo inflamatório chamado artrose. Aqui nós vemos nessa imagem a diferença entre as cartilagens da vértebra. E as articulações imóveis não proporcionam nenhum tipo de movimento. Elas não apresentam cápsulas articulares e as superfícies ósseas se tocam diretamente, o que pode ser observado no crânio. Aqui nessa imagem vemos um crânio visto de cima e ao longo dele podem ser percebidas as suturas, que são essas linhas em zigue-zague. As suturas são exemplos de articulações imóveis. A marcha humana consiste em uma sequência de movimentos específicos que caracterizam a caminhada que realizamos todos os dias. Há duas fases específicas na marcha humana, a fase de apoio e a fase de balanço. A fase de apoio acontece quando um dos pés está em contato com o solo, sustentando o peso da pessoa. Essa fase permite que seja feita uma espécie de galeio para a troca da perna ao andarmos. Já a fase de balanço ocorre quando esse mesmo pé não está mais sustentando o peso e se move para a frente. É a fase em que o pé está suspenso antes de pisar novamente no chão. Aqui temos uma imagem que explora exatamente essas duas fases e seus movimentos, como desprender o pé do solo e a elevação do calcanhar. Durante essa sequência de ações, vários movimentos de extensão e flexão de pernas, pés e braços em conjunto são realizados. Isso é importante para que se garanta e para que se mantenha o equilíbrio, que é coordenado pelo cerebelo, como eu falei anteriormente. Quando o braço vai para trás ao andarmos, temos um movimento de extensão. Já quando ele vai para frente, temos um movimento de flexão. O mesmo vale para as pernas. Quando a perna vai para frente, nós temos um movimento de flexão e quando ela vai para trás ao andarmos, temos um movimento de extensão. Esses movimentos são possibilitados, dentre outros fatores, pelas articulações e pelos músculos, porque há músculos flexores e extensores distribuídos pelos membros superiores e inferiores. Aqui, por exemplo, nós vemos as imagens de flexão e extensão de braços e perna, ou seja, de se dobrar e de se esticar o braço e a perna, ações desenvolvidas por músculos específicos. Já aqui, por exemplo, podemos ver claramente os músculos dos membros inferiores envolvidos durante a marcha. Dentre eles, podemos notar mais especificamente nessa imagem o músculo glúteo máximo, que é amplamente contraído durante os movimentos. Isso deixa claro a importância das caminhadas no processo de fortalecimento dos glúteos. O quadríceps femoral é um conjunto de músculos extensores localizados na parte da frente da coxa.
E o gastrocnêmio é um dos principais músculos da panturrilha. O gastrocnêmio é bastante trabalhado durante o andar, pois ele sustenta grande parte do peso do corpo. Então, galera, esse foi um pequeno vídeo sobre a relação entre sistema nervoso, sistema osteoarticular, ou seja, o sistema que envolve ossos e articulações, e sistema muscular no que se refere à locomoção. Apesar de parecer simples, a locomoção é bastante complexa, exigindo um circuito neuronal e motor bastante integrado e específico. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!